Olá, estamos dando início a mais um episódio do Conexão Jurídica. No dia de hoje falaremos sobre um tema muito importante para os dias atuais, o que está rodeando o nosso mês de maio, o Maio Laranja. Como esse mês tem como impacto para as nossas vidas e o que se trata o Maio Laranja. Nós iremos saber como e quando surgiu, de que forma isso impacta nas nossas vidas ou na vida daqueles que nos rodeiam. E como entrevistado de hoje, temos aqui o professor Danilo de Freitas, que é professor e advogado do curso de Direito da Unific. Olá, professor Danilo. Olá, Bacuque. Uma satisfação fazer parte do Conexão Jurídica e que possamos, contribuir com informações relevantes sobre o tema proposto para a audiência de hoje, sobre o Maio Laranja. Então, estou à sua disposição para os esclarecimentos, para as perguntas que sejam relevantes. Pronto, professor, eu agradeço, viu? Primeiramente, nós devemos saber o que é o Maio Laranja. Quando nós nos deparamos para saber o que é o Maio Laranja, a gente vai pesquisar e vê que o Maio Laranja se trata de uma campanha. Mas que tipo de campanha é essa, professor Danilo? Essa campanha na qual nós estamos falando se trata acerca do combate e da conscientização das pessoas acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes. Essa campanha ela surgiu referente ao 18 de maio, que foi uma lei que instaurou esse dia como o dia ao combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no ano de 2000. E esse dia, marcado, ele foi dado através de um caso que ocorreu aqui na vida real. O caso Araceli, que ocorreu em 1973. Esse caso é um caso que nunca foi solucionado de fato, professor, e que até hoje mexe com algumas pessoas pelo impacto, pela brutalidade que ocorreu naquele crime, naquele caso, e que nunca chegou a ser solucionado de forma concreta. Então, professor, o 18 de maio, o Maio Laranja, a gente vem, tratar acerca dele com uma certa delicadeza, porque nós não estamos falando, de uma área forte da sociedade, não estamos falando de uma área forte, aquela área que tem a capacidade de se defender. Não, nós estamos falando acerca das crianças, acerca dos adolescentes, que muitas das vezes não possuem a força, a capacidade de se defender mediante as investidas dos criminosos, mediante as investidas daqueles que estupram, que fazem atos vis e terríveis, professor. Então, a gente está falando de algo perverso, de algo terrível, e como nós, como membros da sociedade, podemos reagir, como nós podemos agir perante a esses casos, como nós podemos proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. E, professor, eu tenho algumas dúvidas a respeito que eu gostaria de tratar com o senhor, que seria, nós sabemos que as crianças e adolescentes, elas são muito vulneráveis, mas nós, no dia de hoje, em 2025, no século XXI, nós temos alguma instituição que esteja destinada a proteger essas crianças e adolescentes? Muito bem, Abacu, como você bem expôs, o Maio Laranja surge, diante desse fato lamentável com a criança Araceli, então a partir disso, desse marco, vamos dizer assim, se observa a necessidade, de criar normas, leis e especificamente a campanha do Maio Amarelo no sentido de uma proteção e também de despertar na população, os cuidados que devem se ter com as nossas crianças e adolescentes diante, dos crimes de natureza sexual. Então, a nossa legislação, que já é bem ampla, e já busca, de fato, tanto punir como também prevenir, ela tem uma rede de proteção específica que vem a amparar as crianças e adolescentes no sentido, e a própria família, como também é importante, para se
prevenir, como eu já coloquei, a essas situações, né? Então, como eu digo, existe uma rede de proteção, né? Órgãos que são direcionados e são comandados, vamos dizer assim, pelo poder público, né? Dentre alguns órgãos que compõem, né, essa rede de proteção, nós vamos ter os conselhos tutelares, né, que já por sua própria natureza tem o objetivo de resguardar e amparar a proteção das crianças e dos adolescentes a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Como também, né, existem órgãos preventivos como o CRAS, né, e o CREAS, né, que são órgãos ligados ao sistema de assistência, Sistema Único de Assistência Social, certo? Então nós vamos ter o CRAS, né, que trabalha geralmente com ação preventiva, mas nós vamos ter os CREAS, que são os Centros de Referência especializados em assistência social, que são formados geralmente por uma equipe multidisciplinar, composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados, pedagogos, né, que vão ter justamente esse objetivo, né, de buscar, quando acionados, né, de analisar os casos que são levados a esse órgão, né, ao CREAS. Então, o CREAS, quando acionado diante de uma denúncia, né, de uma suposta violência sexual contra uma criança e um adolescente, eles vão apurar. Não de uma forma investigativa, porque não é a função específica, mas de analisar o ambiente, né, em que ocorreu a situação, e caso seja de fato constatada a violência, encaminhar já para os órgãos competentes, né? Se houve realmente um crime, direcionar para uma denúncia junto às autoridades policiais, junto ao próprio Ministério Público, né, que vão ter de fato essa função, né? Então é importante a população ficar ciente, né? Existe também o número Disque 100, né, que é o número de denúncia para anônima, né, às vezes sobre questão de denúncia sobre as supostas violências. Então é importante a sociedade ficar ciente, né, a criança, o adolescente, como você bem colocou, são partes vulneráveis, são pessoas, são indivíduos que precisam e necessitam de uma proteção especial por parte da sociedade. Então é uma função nossa, né, e principalmente de quem faz parte, né, dos órgãos de segurança pública e da sociedade de uma forma geral, de acompanhar e diante de qualquer situação que possa, né, a surgir, né, o acontecimento de um crime como esse, de procurar as autoridades. A denúncia ela é de muita importância para que venham ser sanadas, que pelo menos haja uma redução, porque para que o público saiba, a cada hora no Brasil, cerca de 3 crianças são abusadas sexualmente aqui no Brasil. Isso não é falácia minha. Isso está uma pesquisa do Instituto Liberta, que foi publicada no site da Assembleia Legislativa do Paraná. E cerca de 51% dessas crianças que são abusadas têm idade entre 1 e 5 anos. É muito perverso, professor. Isso é algo que entristece. Como nós, membros da sociedade, estamos agindo para que isso venha a ser sanado. Isso é algo que nos traz a revolta. É algo que a gente fica num paradoxo pensando e nunca encontra uma resposta. Como é que nós iremos fazer a nossa parte? O que é que nós podemos fazer para que isso não venha impactar as nossas gerações? Porque nós, quando falamos das crianças e dos adolescentes, a gente está falando do futuro do nosso país. São eles que tomarão a tocha da mão dos adultos, dos mais velhos, e que levarão adiante as nossas ideias, os nossos princípios, as nossas teorias. São elas que aplicarão e desenvolverão aquilo que a gente ensinou. Então, é necessário que nós tenhamos um cuidado totalmente especial para essa parcela da população que é tão indefesa, professor. Porque isso reflete o quanto nós, enquanto membros da sociedade, estamos ligados, estamos defendendo o direito humano, o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana por parte das crianças. Então, é necessário que nós possamos ver formas para que essas crianças
mantenham-se num caminho de dignidade, num caminho que não seja afetado pelas práticas vis dos adultos. Então, professor, uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor o senhor acha que na época da pandemia que nós passamos, de 2020, que começou a pandemia do Covid-19, ela teve esse impacto para que as crianças sofressem ainda mais violência? A sua fala, né, de fato, ela impacta demais, assim, quando a gente escuta esses dados, né, essas informações que são apuradas por esses órgãos oficiais, por esses órgãos que fiscalizam e estão acompanhando, né, a violência, né, contra a criança e contra o adolescente. O período da pandemia, Abacuque, ele foi um período que de fato foi vamos dizer assim, aquela, como a gente costuma dizer, né, um ponto fora da curva. Então, eu tenho quase certeza que não só a violência contra crianças e adolescentes sexual tenha sido influenciado nesse período, né, como muitas outras violências, né. Foi um período que, como eu digo, saiu vamos dizer assim, do que seria o normal, né, da convivência entre todos, né, um período em que houve isolamento, onde as pessoas estiveram mais nos seus lares, né, clausurados, vamos dizer assim, e aí gera, né, esse contato onde muitas vezes a violência sexual contra a criança e adolescente, né, acontece às vezes dentro de casa, né, e isso é uma coisa que impacta mais ainda, né, quando se apura essas situações, né. Então a sociedade ela tem que ficar, né, atenta, né, não só, vamos dizer assim, no período da pandemia, mas em qualquer outro momento, né. A família deve estar atenta à forma como a criança, né, ela se comporta dentro de casa, né, as pessoas que têm o contato com aquela criança. E muitas vezes a gente vai perceber também com a própria forma de mudança de comportamento, né, do menor, da criança e do adolescente diante do fato que ocorreu, né. Então eu acho que isso deve ser muito bem observado, né, pela família, por aqueles que de mais diretamente estão ligados à análise e ao acompanhamento para ter esse primeiro olhar e perceber que houve o comportamento, principalmente de natureza sexual da criança, para se poder chegar à análise e observar que houve, de fato, uma violência, né? O senhor falou sobre o comportamento da criança. O que é que o senhor caracterizaria como comportamento fora do comum por parte de uma criança ou de um adolescente? Muitas vezes a criança e o adolescente, né, diante do abuso que vem a sofrer, né, pode ter alterações no seu comportamento no dia a dia e principalmente psicológico, né. A criança pode ficar mais calada, né, de repente, como os dados também apontam que a grande maioria, né, grande parte da violência sexual contra criança e adolescente acontece dentro de casa, por parentes, né? Às vezes a criança não quer ficar sozinho com aquela pessoa que cometeu o abuso, né? E, como eu digo, altera, né, o comportamento, às vezes, ou fica muito recatada, muito calada, muito silenciosa, né, como se estivesse com medo de alguma coisa, ou também pode ter um comportamento de alterações, né? Que é como eu digo, eu acho que né, a família, ela deve ficar atenta a observar isso, né? A criança no seu dia a dia, a criança quando vai para a escola, a criança dentro de casa, quando vai para a casa de um amiguinho. Então tem que ter essa análise, né? Para ver, né? Porque eu costumo dizer, né? Quando a gente é pai, a gente nós conhecemos nossos filhos. Então, qualquer mudança de comportamento a gente já percebe alguma coisa, não está acontecendo alguma coisa, né, com a criança, ela não era assim. Então é ter esse olhar, né, de cuidado de fato, né. A família, ela tem esse papel preponderante nessa proteção, embora infelizmente muitas vezes a violência aconteça dentro da própria família, mas a grande responsável vem a ser também a própria família para ter esse olhar, né, para ter esse cuidado e esse
zelo pelos nossos menores, né? Com certeza, professor. E qual seria o papel do direito nesse âmbito da violência sexual, principalmente contra os menores, contra a criança e adolescente? Qual o papel do direito nesse âmbito? Muito bem. O direito ele tem que reprimir, né, severamente, como você bem colocou na sua fala, né? É um crime vil que traz repugnação da sociedade, né? Então, existe até muitas situações, né, de crimes que acontecem contra crianças e adolescentes que a sociedade, diante da revolta, né, infelizmente, acontece aquelas situações da justiça que é feita pelas próprias mãos da sociedade, né? Mas, de fato, o direito ele tem que intervir, né, tanto buscar preventivamente, né, porque o que a gente, quando eu falo em prevenção, né, é a própria questão estrutural das famílias, da sociedade, né? Então, o que é que a família mais estruturada emocionalmente, uma família em tese, né, que tem uma formação educacional, pode, de fato, né, construir uma família mais estruturada. Isso é o que se espera, né? Claro que não é, às vezes acontece as situações que se destacam a isso. Mas, de fato, o direito ele vem a isso, né, desde buscar a estrutura das famílias com mais educação, né, uma família que tenha condições de vida, né, mais plena, o estímulo, né, ao respeito entre os membros da família, da sociedade, né, e o direito ele vai buscar justamente, diante disso, buscar prevenir muitas vezes essas situações, né, mas ao mesmo tempo, né, e a prevenção vem com essas campanhas, né, agora Maio Laranja, para chamar a atenção da sociedade, para mostrar que ainda é uma realidade, infelizmente, né, então para a sociedade ficar atenta a isso, e ao mesmo tempo, né, com a repressão, que de fato deve ser uma repressão severa, né, porque é um crime que abala muito, né, o meio social e traz realmente um sentimento, né, de revolta entre as pessoas que estão, que acompanham, né, aquele fato. E uma curiosidade para aqueles que estão nos assistindo é que os crimes de estupro de menor, ela está caracterizada nos crimes hediondos, não é verdade, professor? E esses crimes, eles têm uma característica que eles são insuscetíveis de graça, anistia e não cabem fiança neles. Ou seja, se um indivíduo comete, ele não pode se esperar de ser liberto por uma fiança ou receber um perdão, uma graça, uma anistia. Se cometeu, tem que pagar a pena que cometeu, pagar a dor, porque não vai sanar, não vai realmente trazer de volta a dignidade, não vai trazer de volta aquilo que aquela criança perdeu. A mente ela fica maculada, a mente ela vai ficar afetada por isso. E esse indivíduo ele tem que sofrer as consequências dos seus atos, mas também é importante que, principalmente, além de punir o agressor, é necessário nós atendermos, né, a essa criança, né, nós possamos receber essa criança com todo carinho, com todo amor, para que ela venha chegar ao núcleo da sociedade com uma pessoa íntegra, que não tenha sido afetada de forma abrupta, de forma brusca, ela não venha se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa fria. É papel da sociedade, né, nosso papel como estudantes de direito, como futuros juristas, né, como advogados, advogadas, juízas, é nosso papel defender essas causas e promovermos formas de que essas crianças e adolescentes venham, né, ser recepcionadas no meio da sociedade, formas para que essas crianças venham, né, ter o seu convívio com a sociedade, né, de forma normalizada, né, para que não venha ficar aquele olhar de desdém, aquele olhar de desprezo, porque é uma vida. A criança ela não tem culpa. Muitas das vezes o mal que infringe, aquela pessoa infringe, às vezes é irreparável, mas é papel nosso ajudar, enquanto sociedade, enquanto juristas, para que essa criança, esse adolescente venham ter o seu caminho na sociedade a trilhar. Então, professor, mais uma pergunta que eu tenho aqui para o senhor, né? O tempo se avança, como
como os adultos, né, e os responsáveis, eles podem agir ao perceber algo estranho? Não, como a gente já colocou, né, de fato, a família que está próximo, né, quem às vezes não, como sempre, na grande maioria das vezes, vai ter aquele impacto, né, e observar, né, como eu digo, a mudança de comportamento, a alteração, né, nos comportamentos, nos atos da criança, né? E às vezes também a criança chega e fala, né? Conta o que aconteceu. Então aí é procurar os órgãos competentes, né? Que possuam, né? Tanto uma estrutura de fornecer um acompanhamento, né? Psicológico, um acompanhamento médico, né, que muitas vezes tem que ter esse acompanhamento, e também os órgãos ligados à questão, né, que possam punir o cometimento do crime, né? Então, essa é a ação que deve ser feita, né? Deve-se procurar as autoridades competentes. Às vezes é muito complicado isso, né? Em algumas situações que como se muitas vezes a violência, o abuso acontece dentro da família, né? Às vezes se cala, né? Mas isso nunca deve acontecer, né? O silêncio vai ser o pior, vai ser a pior resposta para esse crime tão grave que acontece, né? Então tem que de fato, né? Embora seja difícil muitas vezes, mas tem que ser denunciado, né? É uma obrigação, né? Quando você sabe de um delito de uma gravidade dessa, é até uma omissão por parte daquele que toma conhecimento de não fazer, né, a denúncia, de não procurar ajudar a família, procurar ajudar principalmente a criança, o menor, né? Então essa é a função que devemos fazer para que possa de fato, né, ter um acompanhamento, ter um reparo, vamos dizer, diante do grave, né, crime que tem acontecido. Se o senhor pudesse dar um conselho agora para os nossos ouvintes, a nossa audiência, o que é que o senhor daria em específico para eles? Não, eu vejo que hoje nós vivemos no mundo, né? E eu acho que até eu esqueci de falar um pouco, né? Principalmente diante desse mundo muito virtual. Né? A gente hoje vive uma sociedade que cada vez mais se isola, né? Não tem um contato da conversa. A gente vê hoje pais e filhos muitas vezes distantes, né? Os pais muito ocupados, com muito trabalho. Às vezes não é nem culpa do pai, de fato é uma vida muito, ou da mãe, né? Às vezes é uma vida muito tumultuada com trabalho, corrida, com obrigações, com corrida, e às vezes a criança fica um pouco isolada, e por sua vez aí abandona aquela criança, aquele menor, às redes sociais, nos telefones, né, nos celulares, nos computadores, e aí muitas vezes essa criança já é tão vulnerável, ela, né, quando não tem esse acompanhamento, acaba ela sendo influenciada, e muitos desses crimes hoje de abuso se iniciam muitas vezes no ambiente virtual também. Então, só concluir, então eu vejo, né, que hoje a gente, embora, como eu digo, tenha essa vida tão corrida, né, de muito trabalho, de muitos afazeres, mas que a gente também não esqueça, né, do que é mais importante para cada um de nós, que é a família, né? Então, quanto mais a família estiver unida, o pai, a mãe, os filhos, existir sempre essa confiança recíproca entre cada membro, né? Eu acho que dificilmente, né, o abuso acontecerá a uma criança dessa, uma criança que tenha confiança no seu pai, na sua mãe, de conversar, de saber que vai ter aquele apoio, que tem o aconchego, né? Então eu acho que é isso, eu acho que a gente hoje tem que estar mais preocupado em cuidar, né, da saúde mental, do bem-estar emocional de nossas crianças, que hoje, logo já muito cedo, né, já começa a se expor e a tantas coisas, né? A criança hoje já desde pequenininho na escola já os amiguinhos, a questão, como eu digo hoje também, desses ambientes virtuais. Então é isso, que a família se fortaleça, né? Acho que cada vez mais a família estando fortalecida, dificilmente, né, a criança fora do seio familiar
né, vai estar exposto a isso, né, porque vai existir, ela vai ver que tem aquela proteção e os pais, né, com os filhos, ter sempre esse contato muito próximo para que de fato a gente possa superar, né, e afastar esse crime, né, tão grave que possa acontecer. Muito bem. Professor, eu tenho que agradecer ao senhor por ter concordado, aceitado, né, ser entrevistado por mim, né, e as horas já se aproximam, né, e eu quero já deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, a nossa audiência, que não se omita, se você vê algum caso, não se omita, Disque 100 para que você possa estar ajudando a sociedade a proteger as crianças e adolescentes, para que você possa proteger aqueles que são indefesos. Não se omita, faça a sua parte, Disque 100 e denuncie. Estamos chegando ao final de mais um Conexão Jurídica e eu agradeço a todos os que se fizeram presentes assistindo ao professor Danilo e eu desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Agradeço Obrigado. também a presença.